A paz do Senhor, meu irmão. Estamos aqui de volta para gravar mais uma mensagem. Dizer que você é o grande alvo desta mensagem. Este canal foi criado por duas razões. A primeira razão, para falar das grandezas de Deus. A segunda razão é para que você possa ouvir o que Deus tem de melhor para você. Não sei que tipo de luta você está passando, não sei que tipo de problema você está enfrentando, mas qualquer que seja a adversidade, saiba que Jesus tem a solução para a minha e para a tua vida. Tem a solução para o meu e para o teu problema. Quero ler um texto bíblico aqui no livro de Josué, capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram o meu concerto, que lhe tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Estamos diante de um texto sagrado que muito pouco se fala nas igrejas sobre este texto aqui, que eu vou estar pregando agora. Mas é algo importante, algo interessante, porque se trata sobre o pecado de Acã. Estarei gravando esta mensagem aqui para você ver quão terrível é o pecado. O pecado ele tem esse poder de afastar o homem de Deus. Certa feita alguém me perguntou: o que é o pecado? Uma boa pergunta. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Você vai descendo numa faixa principal, de repente tem uma sinaleira, ali o sinal está verde, dizendo que você pode passar livremente. Quando o sinal fica alaranjado, é uma advertência de que em seguida o sinal vai fechar. E quando o sinal fecha, fica vermelho, infelizmente você tem que parar. Porque ali tem uma lei do quê? Do trânsito. Naquela lei do trânsito que você aprendeu, o sinal vermelho não se pode avançar. Então, quando você avança, possivelmente se vê um carro no sentido oposto, a tragédia vai ser inevitável, né? Então, o pecado ele é exatamente isso. Ele causa um prejuízo na vida do homem. As consequências do pecado, elas são inevitáveis. Porque Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte. Este texto aqui, a Bíblia diz que o povo de Israel, após a morte de Moisés, Deus levantou Josué. Nós temos uma mensagem no canal que fala ali sobre a cidade de Jericó. Josué já havia conquistado a cidade de Jericó. Agora Josué continua avançando na sua trajetória. A missão era grande, ele tinha que desterrar os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas que Israel. E agora, depois da vitória sobre Jericó, a próxima cidade seria a cidade de Ai. E a Bíblia Sagrada nos diz que Josué pega os espias e manda espiar aquela cidade. Se você voltar para os primeiros capítulos do livro de Josué, antes de Josué entrar na cidade de Jericó, tomar a cidade de Jericó, ele havia enviado os espias ali, que até se hospedaram na casa de uma mulher chamada Raabe. Então, esses espias possivelmente foram os mesmos, pessoas experimentadas, pessoas que eram acostumados a fazer esse trabalho, homem de confiança da pessoa de Josué. Josué enviou aqueles homens ali. Eles foram olhar a cidade, nos 4 ângulos da cidade, como entraram na cidade, como rodearam a cidade, nós não sabemos. A Bíblia ela não nos revela isso aqui, mas eles fizeram o trabalho que deveria ser feito. Retorna agora para Josué e diz: olha, Josué, tu não mande todo o povo para ali, os homens de guerra. Apenas 2 ou 3 mil homens, e é o bastante, porque é uma cidade pequena e nós vamos tomar esta cidade. Josué então pegou 3 mil homens e enviou. Homens já treinados, preparados, né, desde os dias de Moisés, um exército já bem estruturado. E eles foram, aqueles 3 mil homens ali. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que quando eles foram para investir contra a cidade de Ai, a Bíblia diz que os habitantes de Ai se levantaram contra eles e mataram apenas 30 homens, pouco mais de 30 homens, 32, 33 homens ali. Eles venceram os habitantes de Ai. Você já imaginou um exército com 3 mil pessoas, apenas 30 pessoas morreram, mais ou menos 1%. Então Josué tinha um monte ainda de pessoas para guerrear, mas depois da morte desses 32 homens, 33 homens, a Bíblia diz que o coração
dos hebreus, do povo judeu, ele se derreteu como água. O pavor passou a tomar conta deles. Você já imaginou aqueles quase 3 mil homens agora fugindo de volta? Estarrecedor isso aqui para alguém que vinha de vitória em vitória, de repente se depara com uma situação dessa. E quando Josué vê o exército de Israel retornando, derrotado, com aquele sentimento de pavor, aquele medo tomando conta deles, Josué agora, a Bíblia diz aqui, no texto em que eu li aqui, é muito interessante porque a Bíblia diz que Josué rasgou as suas vestes, chamou os anciões, se cobriram de cinza e oraram ao Senhor. E Josué agora começa a questionar a Deus: Senhor, tu nos trouxesse lá do Egito, tu nos desse grande vitória, e agora os teus filhos, o teu povo, ele recua diante de uma cidade pequena. Ele já viu conquistado Og, rei de Bazã, Sion, rei dos amorreus, já viu conquistado Jericó, tantas nações poderosas, e agora simplesmente a notícia é estarrecedora. E Josué começou a lamentar e dizer: Senhor, o que dirão os cananeus que habitam nesta terra quando eles souberem que Israel fugiu diante dos seus inimigos? Eles virão contra nós e desarraigarão o teu nome da face da terra. Josué começou a questionar com Deus. É que Josué não sabia o que estava acontecendo. Só que eu quero te chamar a atenção, você, meu irmão, você, meu amigo, que me acompanha neste canal. As mensagens aqui, elas são mensagens cristocêntricas, mas é mensagem para chacoalhar você. A Bíblia diz que quando Josué está prostrado ali, o texto que eu li, vou ler mais uma vez esse texto, Josué está prostrado, com cinza sobre si. Olha o que Deus diz para Josué. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás aí prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram o meu concerto, que eu lhe tinha ordenado, até tomar do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e debaixo de sua bagagem os puseram. Deus agora dá uma chacoalhada de Josué. Josué, está acontecendo isso, Josué, é exatamente a situação, o pecado, a anátema no meio de vós. E Deus disse: olha, Josué, se tu não retirares o anátema do meio de vós, eu não serei convosco. Você já imaginou, nós, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, a gente vive em função de Deus, a gente vive crendo em Deus, somos dependentes de Deus. Eu particularmente sou um dependente de Deus em todas as áreas da minha vida. E quero dizer a você que me acompanha nesse canal que não é fácil ser um dependente de Deus. É um processo lento, e que você não sabe como Deus vai agir, de que forma vai trabalhar. Muitas vezes a gente fica se questionando. Mas Deus disse: olha, eu não serei convosco, se não desarraigardes o anátema. Tudo que Josué tinha era Deus, mas agora Deus se propõe a não ir mais com ele, a não continuar naquela jornada. Existe um anátema no meio de vós. Se não desarraigardes o anátema, o povo mentiu. Irmãos, nós vamos ver aqui a situação da vida de Acã. O prejuízo que o pecado causa na vida do homem, na vida da mulher. Você observa pelo pecado de um homem, por o pecado de um homem, que é Adão, o pecado chegou a todos os homens, nos afetou toda a humanidade. Você observa aqui por esse pecado de Acã, nós vamos ver o que aconteceu. Agora, eu não gostaria de estar na posição de Josué, nem sonho, sabe? Nem sonho mesmo, porque a decisão que Josué teria que tomar era muito grande. Mas nós vamos ver aqui o que Deus diz à pessoa de Josué. Quais foram as orientações que Deus disse a Josué. Quando nós lemos esse capítulo aqui, a Bíblia diz que prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Zabide, filho de Zeb, da tribo de Judá, cometeu do anátema, e a ira do Senhor veio contra a nação de Israel. Você observa aqui, o pecado estava na vida de Acã. Nós vamos ver qual foi o pecado que Acã cometeu. Um pecado que, humanamente falando, a gente olha assim e você diz: mas é uma coisa tão simples, não precisava, por causa desse simples pecado de Acã, Deus já sair do meio do povo. É porque o pecado ele tem esse poder de influenciar as pessoas. O pecado ele é enganoso. Os escritores hebreus dizem: exultavam mutuamente durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado ele tem esse poder de enganar as pessoas, porque o pecado é originado no diabo. O diabo ele é o pai da mentira, ele é enganador. Então o pecado, o efeito do pecado é o mesmo, é enganar as pessoas. Tem pecado que parece que é gostoso, mas as consequências desse pecado são inevitáveis.
Por exemplo, pode até parecer aos olhos de um homem, um casal de adolescente aí, vivendo uma vida de fornicação. Para a carne, aquilo é muito boa, mas aos olhos de Deus é a transgressão da lei. Está infringindo a lei de Deus, é um pecado. A fornicação é um pecado gravíssimo. E é o que mais a gente vê no meio da juventude de hoje. Essa ideia de ficar exatamente isso. São pecados que muitas vezes, para a natureza humana, parece gostoso. É aquilo que a pessoa de Salomão diz. Há caminho que ao homem parece bom, mas o fim desse caminho é caminho de morte. É uma morte espiritual, que seria uma separação eterna de Deus. Então a gente observa aqui a pessoa de Acã. Vamos ver o que foi que Acã fez, o que ele pegou. Né? Ele pegou algo tão simples aqui. Não dá para entender. E aí você se pergunta, mas por que tão simples? Como eu falei no início, o pecado é a transgressão da lei. Qualquer tipo de vício é pecado. Qualquer tipo de vício, qualquer coisa que domina você é pecado. Porque você já não tem mais o domínio sobre aquilo. Eu vou ler aqui a situação de Acã. Então disse, 7,19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te dar glória ao Senhor, Deus de Israel, e faz confissão perante ele. Declara-nos agora o que fizeste, não me oculte. Você já imaginou? Josué tem que tomar uma posição. Aqui, o que ele faz primeiro? Tinha que chamar tribo por tribo. Então foram chamar, eram 12 tribos. A tribo escolhida foi a tribo de Judá. Agora vamos chamar família por família. Chamaram família por família, Zabide. Agora vamos chamar homem por homem, aí Zerá. E depois casa por casa. E aí caiu na casa de Acã. Eu fico imaginando assim, quando lançaram a sorte, quando Josué pegou ali as 12 tribos. Você imagina assim, as primeiras 11 tribos, saía primeiro livre. Essa não é a tribo, digamos a tribo de Levi, não é. Você já imaginou alarido de glória a Deus, aleluia, felicidade daquelas pessoas de estar isento de um julgamento mais severo de Deus, de um juízo divino. Aí vem a tribo de Issacar, de Zebulon, de Naftali, de Azé, todas elas, Manassés, Efraim, e foram se libertando. E a última foi exatamente a tribo de Judá. Você já imaginou as pessoas que faziam parte dessa tribo de Judá? De repente já viram 11 tribos fora, agora havia alguém nessa tribo que era a tribo de Judá. Você observa aqui a preocupação dessas pessoas de dizer, poxa, pode ser alguém da minha família, pode ser um parente meu, muitas pessoas inocentes ali. Você observa que aqui a pessoa é de Josué agora, ele chama Acã à parte, eu vou ler mais uma vez, e Josué ele faz dá um aperto na pessoa de Acã. Filho meu, peço-te, confessa o teu pecado. Irmãos, aqui não está apenas duas pessoas conversando, não. Ali tinha 12 tribos na volta. O julgamento era para uma tribo, mas as outras 11 tribos estavam na volta. Você imagina o cenário, a cena. Isso era feito no ar livre, na multidão de todas as tribos, porque Israel ele estava vindo de uma derrota, ele estava vindo fracassado. 30 e poucos homens haviam perdido as suas vidas, haviam deixado suas esposas, sua família, por quê? Por causa do pecado de alguém. O povo de Israel, os soldados, os 2.970 homens recuaram, apavorados. O coração derreteu, feito água. Você já imaginou essas pessoas recuando por causa de um erro de alguém? De repente a tribo de Judá, depois foram até Zabide, chegaram à pessoa da casa de Acã, chefe de família. E agora chegou o momento máximo. O momento em que Josué tinha que mostrar o poder que ele tinha nas mãos sobre o cajado. Vamos continuar esta mensagem aqui, porque você precisa acompanhar esta mensagem para você ver o desdobramento desta mensagem. Para que Deus possa se particularizar com você e você possa entender que o nosso Deus, de Deus não se zomba. O pecado leva o homem a zombar de Deus, mas de Deus não se zomba, meu amigo. Porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher, isso é inevitável. É impossível você plantar arroz e colher feijão. Você plantou arroz, você vai colher arroz mesmo. Você plantou milho, você vai colher milho. Porque a lei da semeadura é irrevogável. Vamos retornar com esta mensagem. Vamos retornar com este texto. E eu espero que Deus possa, através desta mensagem, impactar você. Porque nós vamos ver os efeitos desse pecado. E eu quero levar você a fugir do pecado. Correr para os pés de Cristo. Que Deus nos abençoe.